segundo bloco e eu gostaria mais uma vez de agradecer o Café Mercearia, esse café que nos recebe sempre com muito carinho. Samanta, conta pra gente como é feito essa sessão de microfisioterapia, quanto tempo dura essa sessão e se isso depende de paciente para paciente. Conta tudo pra gente que nós estamos assim curiosos para saber. O tempo da sessão, normalmente eu marco 1 hora, mas eu tento não marcar mais ninguém depois, que eu sempre passo. Ou porque a gente acaba conversando, ou porque eu me empolgo mesmo na hora da terapia, entendi, sabe? Então eu sempre passo um pouquinho, né? Então eu começo a sessão fazendo anamnese, né? Faço todo o questionário com o paciente, deixo ele bem à vontade. Converso bastante, porque ele tem que ter uma confiança em mim, né? Tipo, ela vai pegar em mim, ela vai tocar em mim. Então eu preciso que o paciente fique confortável conversando comigo, né? Então, e aí depois disso, o paciente deita na maca, eu peço só para tirar o relógio e o sapato, né? Ele vai com a roupa confortável, se ele quiser ir de moletom, se quiser, o jeito que ele precisar, o jeito que ele quiser ir. E a micro é baseada em mapas corporais. Então, cada ponto que a gente vai estimular são mapas. Cada mapa para uma determinada situação, para uma determinada coisa. Então, por exemplo, é uma questão de sistema nervoso. Eu tenho um mapa específico. Eu vou buscar a fragilidade. Achando a fragilidade, eu já vou reinformar o corpo. Aonde está essa fragilidade, qual tecido está com essa baixa vitalidade para ele iniciar esse processo de cura. Por exemplo, uma questão que a gente vê bastante em relação à vida fetal, né? Às vezes a mãe sofreu algum trauma, por exemplo, na gestação, caiu ou aconteceu alguma coisa mais grave. Como impactou isso para o corpo do bebê, né? Então a gente tem um mapa específico para isso. Questão de individualidade, conflitos, tanto profissionais quanto emocionais, pessoais. Então, tudo gera em torno de mapas. São muitos mapas, muitos. Tanto que eu fico ali com a minha apostila do lado, eu falo, eu vou ficar escrevendo, anotando a sessão inteira, você não liga, se quiser conversar, pode conversar, não atrapalha nada, né? Eu deixo o paciente super confortável. E aí no final eu mostro tudo pra ele, tudo que foi encontrado e tudo que a gente fez, e eu conto tudo, mostro tudo. Entendi. Mas, por exemplo, assim, essa anamnese, você faz ela no corpo todo? Ou por exemplo, se eu chego e falo, Samanta, eu tô muito nervosa, ou eu tô com algumas dores, naquele lugar naquele local que você trabalha, ou você faz a primeira sessão no corpo todo? Para você sentir, porque às vezes eu falo para você que eu tô com um problema e de repente eu tenho N problemas, sim, que talvez isso esteja guardado e eu não consigo colocar para fora. Então é uma coisa que você faz no corpo todo? Isso, é no corpo todo. É uma sessão, não sei se é a primeira, digamos assim, é no corpo todo? Sim, vamos supor que o paciente precisa da terceira, da quarta sessão. Eu não vou no sintoma. Porque não é o sintoma que eu quero achar a causa daquele sintoma, entendeu? Então, às vezes pode ser um trauma emocional que está fragilizando o intestino. Então, às vezes ele pode ter um problema no intestino, como ele pode ter alguma dor em alguma musculatura que está relacionada ao intestino. Então, assim, são muitos detalhes, né? É muito detalhe. A gente fala, por exemplo, né, dessa questão do sistema nervoso, que o intestino é o nosso segundo cérebro. Eu dou até esse exemplo para os pacientes. Vamos pensar que a gente vai andar de montanha-russa. Tem aquele gelo na barriga, né? Então, o intestino sempre vai sentir toda a nossa questão emocional. Mas pode ser que... Eu tive alguns pacientes com doenças, né, do intestino irritado, com síndrome de Crohn. Só que, ao mesmo tempo, eu tive alguns que tinham o intestino fragilizado, não tinha nenhum problema no intestino, mas a musculatura relacionada ao intestino estava fragilizada. Refletia em outro local. Exatamente. Por isso que eu falo, cada paciente é único, não tem como eu ir no seu sintoma. É muito interessante isso, assim, né? É uma coisa que a
gente fica assim, puxa vida, através de alguma coisa que você já passou, que você Sim. está passando, reflete em algum sintoma que pode até melhorar a sua qualidade de vida. Exatamente. Né? Ou até evitar que você venha a ter futuros problemas. Sim, com Porque certeza. a gente tem aquela coisa assim de ir acumulando, né, os problemas e levando, como a gente diz, eu vou levando, vai melhorar e não procura ajuda, Não. né? E hoje em dia a gente já sabe que tem essa área da fisioterapia, Sim. que atende muito bem e que é uma coisa assim, até preventiva, né, digamos assim. Por isso que eu falo que não existe um protocolo, né? Porque você vai manifestar de um jeito, em mim vai manifestar de outro. Então eu preciso buscar o que está causando esses sintomas, que vão ser totalmente diferentes. Entendi. E isso é independente da idade? Pode ser recém-nascido, pode ser criança, adolescente, fase adulta, idoso? Não tem. Qualquer fase, não tem nenhuma contraindicação. Até em recém-nascidos que precisam ficar na UTI, a microfisioterapia traz muito benefícios para esses pacientes. Isso já na UTI neonatal ainda. Para mais tarde, talvez. Isso. Para eles terem um prognóstico melhor, para sair mais rápido, por exemplo. Entendi. E como é feito essa questão, por exemplo, no recém-nascido? Né? Passou por digamos, um trauma, teve que ficar numa UTI neonatal. E aí, quando esse paciente sai, é que você faz a sessão? Ou isso pode ser feito até a nível hospitalar? Pode ser feito a nível hospitalar. Pode sim. E o médico, de uma forma geral, ele pode pedir uma avaliação para você? Por exemplo, para fazer uma microfisioterapia? Pode. No hospital ou em casa, no caso de idoso? Pode. A gente não tem a necessidade de uma indicação médica. Mas, quando o paciente está a nível hospitalar, o médico pode entrar em contato sim e pedir toda essa parte de avaliação. Entendi. Samanta, outra coisa, como a microfisioterapia é uma área, digamos assim, relativamente nova no Brasil, a gente sabe que existem alguns mitos. Ainda mais que você falou que a gente faz uma anamnese, vê a questão emocional, talvez até espiritual. Existe mitos com relação a isso? Muito. Principalmente espiritual. Entendi. As pessoas falam assim, mas como você descobriu? Como você, né? Tipo, eles acham que é alguma coisa religiosa. Fala que você não fez uma bruxaria, alguma coisa, já escutei, gente. Fala brincando, mas no fundo gera uma curiosidade, digamos assim. Porque assim, é uma coisa nova, você veja bem, você vai fazer uma sessão de micro e de repente eu vou lá com um sintoma e você fala assim, não, você também está fragilizada com relação, sei lá, um destino. Sua mãe sofreu um trauma na sua gestação. Nossa, como você sabe. Como assim você sabe? Né? Não, mas só que não tem nada a ver com religião. Nada a ver, tipo, entra a questão espiritual, mas isso é com você mesmo. Não é o espiritual, eu falo interno, não é a questão da religião, tá? A microfisioterapia, como eu falei no começo, ela é com embasamento embriológico, ela é cientificamente comprovada. Então, se você pegar qualquer artigo científico, tem tanto em inglês quanto em francês, quase não tem em português, tá? Precisa, ter mais estudos aqui. Mas ela é cientificamente comprovada, não existe nada relacionado à religião. Nada. Absolutamente impossível, não existe. Se alguém falar que tem alguma coisa a ver com espiritismo, com, sei lá, qualquer coisa, não tem chance de existir isso, não. E essas sessões, elas podem ser feitas em qualquer lugar? Por exemplo, pode ser feita ou no consultório, ou talvez na residência, uma pessoa que está acamada. Pode. Ela tem algum lugar específico, alguma coisa assim que precisa ser? Não, a gente pede mais, vamos supor, que o paciente esteja num lugar calmo, tranquilo, que não vá ficar, vamos supor, que tenha que fazer em casa, por exemplo, que não tenha aquele entra e sai toda hora, para o paciente realmente ter o tempinho dele. Entendi. É importante ele saber que ele está um tempo que ele tem para se tratar, para ele cuidar dele mesmo. Então, a gente pode fazer em qualquer lugar, qualquer ambiente, desde que seja mais tranquilo. Samanta, você também atua na área oncológica, né? Sim. E agora você também é voluntária lá na Bova. Uhum. E como é que está sendo para você realizar esse trabalho lá com os pacientes?
Qual é o feedback que você está tendo? Como é que acontece esse atendimento lá? Eu sei que tem vários pacientes que já passaram com você e estão assim felizes, e tem alguns que já estão na fila, né? Tem uma fila para esperando. E como é que está sendo esse trabalho lá? E qual é o retorno que você está vendo dos pacientes? Bom, na verdade, eu sempre quis fazer alguma coisa diferente, sabe? Nessa questão de ajudar as pessoas. E parece que sempre que eu ia em busca de alguma coisa, ou não dava certo, ou eu não sei te explicar. Mas nessa última atualização que eu fiz, a gente estava conversando entre os alunos, os professores, sobre pacientes com câncer, né? Como a micro estava ajudando esses pacientes. E aí deu uns 5 minutos assim, eu falei, nossa, eu tenho o telefone da Cris. Mandei uma mensagem para ela, eu falei, Cris, posso atender aí? Expliquei sobre a micro e tal. Ela falou assim, eu vou ver, mas que legal, vamos conversar. E é um sentimento tão gratificante. É verdade. A gente comenta isso às vezes com as pessoas, e as pessoas que estão de fora, talvez elas não sintam essa emoção que a gente sente quando você está realizando um trabalho desse, não é? Eu não sei te explicar, mas tinha alguma coisa que estava faltando, sabe? Sim. Eu sou uma pessoa totalmente realizada profissionalmente, pessoalmente, mas tinha... É um divisor de águas na vida da gente. Tinha aquele negócio, sabe? Eu falei, tá faltando alguma coisa. E aí, o primeiro dia que eu atendi lá, nossa, mas parece que eu falei, achei. Sabe? Era isso que eu tava faltando na minha vida. Era isso. Ai, que bom. Não, é muito gostoso. E aí você vai conversando com os pacientes e vê quanto tá fazendo bem para eles. Isso é mais gratificante ainda. Melhora a qualidade de vida. Exatamente. E aí os pacientes, vamos supor, que faz quimioterapia, a gente consegue aliviar o efeito colateral da quimio. Então melhora a fadiga, todo aquele cansaço que o paciente sente, ânsia de vômito. Então qualquer mal-estar que o paciente sinta por causa da quimio, a micro ela consegue diminuir esses efeitos. Então é uma qualidade de vida tremenda para o paciente oncológico. E a última vez que eu fui, teve um paciente, né? Ele veio, mas ele me abraçou tão forte, assim, tão gostoso. E ficou, daí daqui a pouco ele colocou a mão na minha cabeça, a esposa dele falou assim, ele tá fazendo uma oração pra você. Nossa, eu engoli, eu fechei assim, eu falei, não posso chorar. Eu segurei assim, sabe? Porque eu falei, na minha percepção, eu tenho que passar força também pra ele, né? Eu falei, vou desabar aqui? Não vou. Mas eu segurei, naquele dia eu segurei. Aí depois que eles foram embora, eles falaram, né, você é uma pessoa iluminada, que Deus continue abençoando as suas mãos, obrigada por cuidar tão bem assim da gente e tal. Aí eu fui embora e eu dando risada, assim, tonta, dirigindo, dando risada sozinha. E foi uma coisa assim muito gostosa, preencheu, sabe? Eu acho que essa melhora que proporciona na qualidade de vida dos pacientes, qualquer situação que a gente possa proporcionar algo de bom, eu acho que é uma coisa assim maravilhosa para quem faz. A gente fala assim, para quem recebeu. Talvez para quem recebeu seja boa porque a gente aliviou um pouco, né, algum sentimento, mas para quem faz, eu falo que o retorno é muito maior. É mesmo. É o que eu te falei, preenche aquele espaço que tinha alguma coisa faltando. De verdade. Bom, pessoal, estamos chegando ao final do nosso segundo bloco e eu gostaria de agradecer mais uma vez a Samantha por tantas informações, por esse carinho que você está atendendo os pacientes na Bova também, porque a gente sabe que isso é super importante, e que você continue lá com a gente e que também você tenha muito sucesso na sua profissão e nessa área nova que você está. Muito obrigada. Pessoal, ficamos por aqui. Até mais.